Bom, retornando ao nosso terceiro bloco, eu estava aqui no intervalo conversando com a nutricionista Irene, e os pacientes que têm ácido úrico elevado, Irene, que fazem parte dos nossos exames de rotina no consultório, solicitar ácido úrico. Mas como é difícil orientá-los, e no intervalo nós conversamos nisso. O que você recomendaria em termos de alimentos que deveriam ser evitados ou diminuídos nesses pacientes? Em primeiro lugar, a carne, né? Em primeiro lugar, a carne vermelha. Outras coisas, proteínas, que também é difícil, né? As aves também devem ser evitadas, né? Galinha, peru, ganso, essas coisas todas têm que ser evitadas, né? Galeto, principalmente galeto, né? Outra coisa que ele tem que fugir são dos caldos concentrados. Isso também serve para o hipertenso, que o caldo concentrado, os caldinhos, quinoa, a gente não desmarca, né? Mas todos os caldos concentrados de galinha, caldo de legumes, caldo para feijão, eles têm um excesso muito grande de sódio. Às vezes as pessoas chegam no consultório e dizem, a senhora não se preocupa que eu não estou usando sal, eu estou usando um tempero pronto, o sazon do amor, né? A propaganda da televisão, acha que botando sazon, botando um tempero pronto, não está usando sal. Está muito enganado, porque esse tem o dobro de sal do que seria o sal colocado comum. Outra coisa que o paciente que tem ácido úrico elevado deve cuidar muito são com as gorduras, né? Até com as gorduras boas, que as gorduras boas vêm das oleaginosas. As oleaginosas ajudam muito, né, nos pacientes que têm problema de coração, na cardiologia, em toda a saúde em geral. Esses oleaginosos são bons. Mas para o paciente que tem ácido úrico elevado, ele deve passar longe destes grãos, destas nozes, dessas amêndoas, ele não pode comer esse tipo de coisa. Alguns peixes, que é um peixe tão gostoso, que é nosso, brasileiro, que é de fácil, se conseguir fácil e barato, que é a sardinha, o paciente com ácido úrico não pode comer a sardinha. Ele tem que fugir da sardinha, do atum, né? Desses peixes, do salmão, ele não pode. Realmente é difícil para o paciente com ácido úrico, mas se a gente conseguir controlar ele com que ele diminua esse tipo de alimentação, ele depois, no próximo mês, a gente já pode ir colocando uma que outra, dependendo também do que o seu médico diz. A nutricionista trabalha sempre lado a lado com o médico. Quando a gente tem dúvida, eu pego o telefone e ligo para o médico. Ou é para o cardiologista, muitas vezes para o ginecologista, para o seu clínico geral. O nutricionista tem que ter sempre a palavra do médico, que é o que conhece mais tempo o paciente do que ela. Muito bem, essa é uma bela explicação sobre o ácido úrico, como eu te falei anteriormente, é uma dificuldade que nós temos na orientação desses pacientes futuros gotosos, né? E que também alteram a pressão arterial. Porque nós, na nossa conversa, né, quando a gente coloca para o telespectador, parece que tudo é separado, né? Mas na verdade as coisas andam juntos, né? Nós temos o paciente hipertenso, que tem dislipidemia, que é obeso, muitos são diabéticos, né, que nós não tocamos aqui ainda, e alguns têm problema de ácido úrico. Nesses pacientes diabéticos, o que você restringe mais, assim? Como é que você disporia essa dieta? De 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, como é que você orienta o paciente? Os pacientes que eu atendo, a maioria deles, eles vêm com todas essas dislipidemias. E o paciente, quase todos, a maioria que eu atendo, eles não são insulino dependentes, eles só são do remédio. Então, estes são mais fáceis de tratar, às vezes, né? Então, este paciente, ele realmente tem que comer, não pode ficar mais que 3 horas sem comer. Mas este paciente que não é insulino dependente, ele às vezes tem muitas coisas que ele não sabe, porque ele acha que ele tendo 128, 130 de glicose,
ele pode continuar comendo açúcar. E esse paciente não pode comer açúcar, não pode usar o açúcar, né, nas suas preparações. Então, ele tem que ter um cuidado muito grande. Uma das dúvidas maiores no consultório, que eu queria deixar claro para vocês, é em função das frutas. As frutas, elas são carboidratos. São os carboidratos que nos dão energia. Mas a frutose, que é o açúcar das frutas, que são os carboidratos simples, eles elevam muito rápido a glicose, né? Que é o açúcar comum e a frutose, que fazem com que o açúcar rapidamente suba no nosso organismo. Então, o que acontece? Eu sempre oriento o paciente que coma uma fruta de cada vez. Suco de fruta, por exemplo. Para um copo mais ou menos desse tamanho de suco de laranja, no mínimo vão 3 ou 4 laranjas para ser tomado um suco puro. Então, a quantidade de frutose naquele copo de suco de laranja é muito grande. Veja só. Bom, mas Irene, o nosso tempo é curto, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso bloco e você comentava quando chegou aqui na TV Santa Maria que tem um lançamento agora, sexta-feira, no Shopping Santa Maria, de um projeto traçado por você como professora da Escola João Belém sobre saúde. Então, é uma história em quadrinhos, HQ, o nome da revista. Você poderia fazer algumas considerações para nós? Olha, eu sou professora estadual há 28 anos, né, doutor Arnoldo? E depois eu fiz a nutrição, que atualmente é uma grande paixão minha, a nutrição. Mas esta revista aqui, ao qual esta revista, o ICOR também nos deu um patrocínio muito grande, é uma revista HQ no João Belém. O que significa HQ? História em quadrinhos. Esta revista é só sobre alimentação saudável e contra as drogas. Então, quando a gente abre essa revista, vocês vão ver várias coisas. Por exemplo, a luta de João, né, que ele é obeso, o que ele foi fazer? Ele foi no médico, fez exames, o médico orientou, pediu que ele vá numa nutricionista, né? Combatendo a hipertensão, que é o que nós estávamos falando, o que o paciente tem que fazer. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que os alunos sabem deste tipo de leitura? Como é que eles aprenderam? Esse projeto é feito juntamente com a Unifra. As estagiárias da Unifra foram fazer um estágio na nossa escola. E eu lancei a ideia para elas de como a gente poderia chegar mais perto dos alunos, porque o estágio é feito na aula de artes, porque a professora de artes é a nutricionista. Então, eles ocupam a aula de artes. Então, foi lançado essa ideia, aonde elas foram primeiro na internet ver o que era hipertensão, o que é colesterol elevado, sempre junto com as meninas. E cada uma explicou o que é bulimia, né? O que uma pessoa obesa pode e não pode comer. Por que a gente tem que comer fibras? Foi uma coisa que faltou a gente falar, doutor, vou ter que vir outro dia, né? Que as fibras são tão importantes, elas varrem, elas são as vassouras que varrem a gordura do sangue. Uma fibra maravilhosa que até fala na revista, que é a minha paixão do consultório, é a aveia. A aveia tem um potencial muito grande para ajudar as pessoas na saúde, porque ela tem a beta-glucana. Tudo isso esses alunos aprenderam e fizeram uma revista em quadrinhos, contando a história sobre cada uma desses tipos de patologias e mais também contra as drogas, que está tão falado, né, hoje em dia, e que o jovem precisa aprender mais, se orientar melhor em função da droga. Então, eu convido a todos até que participem, né, da nossa revista em quadrinhos, que é lá do João Belém, que vai ser lançada sexta-feira, às 19 horas, no Santa Maria Shopping, no 4º andar. Eu tenho certeza que o ICOR estará presente na nossa festa. Muito bem.
Ficamos por aqui com o programa Conversando com o Cardiologista, hoje entrevistando a nutricionista Irene Barros. Irene, muito obrigado pela presença. Até a próxima semana.